Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 8ª aula de Teologia Sistemática 4, matéria de Antropologia e Pneumatologia, sendo que já tivemos as matérias de Antropologia, hoje é a nossa 3ª aula de Pneumatologia. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos dar continuação aqui no nosso material, no material que nós temos estudado, que é o livro do Gruden, né, e juntamente com o livro do Hobbes, do Erickson, do Bancroft, né, do Langston, a Introdução Sistemática, e tantos outros materiais que a gente tem utilizado, mas principalmente aqui o nosso livro-texto do Gruden, Wayne Gruden. Irmã Elisângela, deixa eu ver aí, seu livro chegou a nova edição para a irmã, né? Deixa eu ver. Chegou. Mostra para nós. Não está aparecendo. Isso, aí, ó, encosta mais, encosta mais. Não, Eu acho que nossa, ele não deixa, né? Encosta assim do lado do rosto. Isso aí, deu sim, apareceu. Muitas vezes é o tipo, a teologia sistemática, joia. Não esquece de baixar tudo o que eles liberam, né? Essa é a nova edição, meus irmãos, inclusive, quem puder ir comprando, né? Mas não tem problema também quem tiver a edição anterior, tá? Eu ainda continuo utilizando a edição anterior, porque a maioria dos irmãos tem essa edição. No entanto, já fica a sugestão, né? Eu ainda não comprei porque estou esperando, né, baixar mais, porque eu quero comprar ela digital. Mas o preço da digital e papel está quase o mesmo, então, para eu não... Eu estou esperando, vamos ver se uma hora baixa e pego uma promoção legal, e aí eu vou comprar para mim a nova edição, mas digital. Eu gosto de tomar nota, né, e o meu livro está repleto de notas. E podem ver que eu guardo os meus livros com muito carinho, né? Tá bom? Então é isso aí, minha irmã, parabéns, viu? Lembrando que nós devemos sempre comprar as obras originais para abençoarmos os autores e as editoras. Tá bom, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos. Quero lembrar a vocês que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material. Gravamos também essas aulas porque elas farão parte do currículo dos alunos em EAD e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas que assistirem essas aulas. Tá bom? E vamos lá, vamos trabalhar, né? Só que eu gosto sempre de ler um texto com vocês que, antes de entrarmos, né, no assunto propriamente dito, vamos ler um texto rapidinho aqui, de um assunto que marcou muito a minha vida. Eu um dia estava numa aula de seminário, meus irmãos, que nem vocês estão. E naquela aula de seminário, realmente foi uma manhã maravilhosa. Durante um período da minha vida, eu passei por um momento bem nebuloso. Sabe quando nós ficamos muito fracos espiritualmente? Muito fracos, muito abatidos? Eu tive esse momento, eu diria, um momento bem, bem difícil na minha vida. Logo depois da minha conversão, eu já tinha por volta de 2 anos a 2 anos e pouco de conversão, já estava no seminário, eu lembro bem, foi por volta do meu 2º ano de seminário. Voltei a ter algumas práticas erradas, voltei a flertar com alguns sentimentos ruins, praticar alguns pecadinhos. E eu lembro que eu estava prestes a, talvez, a voltar para trás. E eu lembro que eu estava num momento de muita crise comigo mesmo e já estava no seminário. E ali foi muito difícil para mim, porque é aquilo, quando a gente é liberto de alguns pecados, e de repente a gente baixa a guarda e volta a pecar, é horrível. E aí foi essa situação que eu me encontrava. E ali é óbvio, né, irmãos, eu orava, falava, Senhor, me liberta disso. E ao mesmo tempo, quando eu ia para o seminário, eu ficava com muita culpa. Porque, ora, o que eu estou fazendo no seminário? Né? O que eu estou fazendo aqui? Estou me preparando para uma obra, sendo que eu dei lugar para, vamos dizer assim, para a carne, para o inimigo. Né? Então, assim, eu me sentia culpado. E o diabo, ele é expert de colocar
culpa sobre nós, né? Pode ver, a culpa ela é uma ferramenta das trevas pelo qual o inimigo tem muito êxito. E nesse interim, eu orava, eu clamava a Deus, buscava força em Deus. E aí? E aí? Deus mandou, naquela manhã de sábado, eu posso falar que foi Deus, porque sabe aqueles dias em que Deus marca o encontro com você? E Ele usa alguém? No nosso seminário, recebemos a visita de um pastor, que ele era lá de Brasília, pastor Vilarindo Silva. E a professora Elia Tonini nos dava a primeira aula de missões. E aí ele foi dar aula para nós. Meus irmãos, foi maravilhosa aquela aula. Foi inesquecível. Parecia que só tinha o pastor Vilarindo, claro, Deus usando ele e eu na classe. E ali Deus foi me moendo. E eu lembro que essa aula marcou o meu regresso. Senti como que se Deus estivesse me dando ali mais uma chance, me dando força para vencer o pecado, me dando força para vencer aquelas... Como eu disse, eu baixei a guarda. Sabe quando você baixa a guarda? Baixei a guarda com algumas coisas, falta de vigilância, sim, um pouco de prepotência, arrogância, falta de vigilância está bem, né, bem ali, né? A gente vai achando que consegue vencer tudo, né? E o que Deus me ensinou nessa ocasião? De que se não é a graça dele na nossa vida, a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue a gente não consegue orar, a gente não consegue ler, a gente não consegue fazer nada, né? E, bom, por que eu estou falando toda essa história? Porque tivemos a aula, eu chorei muito na aula. Eu senti o Espírito Santo me quebrar. E depois tivemos um culto. E o pastor Vilarindo, no seminário, nós tínhamos uma pausa, né? Como as nossas aulas eram várias aulas, parava para um culto obrigatório, é óbvio, obrigatório naquele sentido. Todos os alunos tinham que ir para o santuário, porque ali era o momento de não só aprendermos a teologia como instrumento, mas de também falar o seguinte, ó, nós estamos aqui aprendendo a teologia, mas nós não queremos apenas aprender teologia pura e simples. Queremos viver igreja. Então, dentro do currículo havia o quê? O culto, todo sábado. E o pastor Ernesto Nini sempre dizia, quem é crente, me siga. Quem é crente, me acompanha. É óbvio que ele não fazia uma obrigação, mas ele deixava claro, queremos todos os alunos no santuário, para mostrar de fato isso. Então, fomos para o culto, e o culto também foi maravilhoso, ele pregou lindamente. Mas, resumindo, o pastor Vilarindo falava muito de um texto, e o texto que sacudiu a minha vida foi esse daqui, e eu quero ler com vocês, nessa abertura. Josué 3:5. E esse texto, eu tenho ele para mim como o meu texto predileto da Bíblia, porque foi o texto que Deus realinhou a minha vida, me deu uma chance, me deu aquela segunda chance, dizendo, filho, vem, volta para mim. E é esse texto aqui, Josué, capítulo 3, versículo 5. Né? Leia para nós, Tomé, por gentileza, Josué 3:5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. O desafio de Josué ao povo foi, santifique-se hoje, que amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. E o pastor Vilarindo falava com muita ênfase isso. E essa, pode ver, eu não disse para vocês que eu tinha baixado a guarda, que estava sem força? E ali eu fiz a minha aliança com Deus, dizendo, não, Senhor, a partir de hoje eu vou me resguardar, eu vou lutar, eu vou me santificar. E a maravilha que o Senhor fará é o Senhor, mas eu vou fazer o meu papel, hoje. E o amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Então eu tenho esse texto aqui como um texto do meu coração, um texto que, sempre que alguém diz, qual é o teu texto predileto, eu falo, Josué 3:5. Santificai-vos.
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a gente só se coloca na brecha agora, nós não olhamos para nós mesmos, nós só pedimos perdão, refazemos as nossas alianças, confessamos os nossos pecados, nos desnudamos diante dele e dizemos: Senhor, estou aqui e vou ser 100% teu. E o Senhor vai fazer comigo o que o Senhor bem quiser. Ontem eu tinha um momento de aconselhamento com um homem, um rapaz, e ali eu falava para ele, filho, se você já andou 50% diante de Deus, por que você não completa os 100%? Você já foi 50%, ou seja, você já foi metade do caminho. E no caso dele, até falei assim, você já foi 95%, só te falta 5%. Né? Tem vezes que nós somos mole, né? Nesse sentido, nós somos frouxos para as coisas de Deus, nós não somos valentes nas coisas de Deus. O que Deus nos faça ser valente naquilo que realmente importa. E a santidade é um desses temas, que a gente precisa ser muito valente. A gente precisa lutar com a gente mesmo, porque aí quem vai fazer maravilha amanhã vai ser o Senhor. Amém? Deixa esse texto ao coração dos meus irmãos. Né? Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Tá bom? Eu não sei se eu dei boa noite para todos vocês há pouco, dei? Acho que não, né? Sim. Deu? Então tá bom. Então vamos lá, meus irmãos. Paz, Diegão. Vamos lá. Traz paz. Né? Esse texto é um texto muito querido por mim. Bom, vamos lá, meus irmãos. Nós concluímos, né, a parte do o Espírito Santo purifica. Lembram disso? Né? O Espírito Santo purifica. Falamos já. Estarei compartilhando aqui o material em PDF com vocês, apenas para aqueles que não estiverem com o livro, para a gente estar acompanhando aqui, mas eu sei que os irmãos já compraram um livro-texto em papel, e então podem abrir aí no capítulo 30, né? Vamos seguir nosso roteiro aqui. Então, nós já falamos aqui no capítulo 30, na parte B, o Espírito Santo purifica. Ele é aquele que nos purifica, é aquele que nos limpa, ele é aquele que nos batiza com fogo. Vocês vão ver que no vídeo que eu passei para vocês do Nicodemos, ele explica um pouco sobre isso, né? Ele dá ali algumas diretrizes. Eu, particularmente, acredito que o fogo, que o batismo, o Espírito Santo nos batiza com fogo, e esse fogo, na minha concepção, eu sei que tem as duas leituras, que é a condenação, mas eu faço a leitura também do que da purificação mesmo. Podem ver que o Espírito Santo ele nos purifica, né? E ele vai limpando as nossas impurezas. Então, ser batizado com fogo, na minha opinião, não é apenas castigo, sentença, mas também purificação, né? É aquele processo da metanoia, da regeneração. Deus vai nos limpando. Como eu ensinei para vocês na matéria de hermenêutica, onde nós citávamos o seu Shedd, quando ele dizia que a palavra de Deus é o chuveiro de Deus que nos limpa. Lembram? Né? É o chuveiro. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ou seja, quando nós realmente temos a Bíblia sobre nós, ela vai nos limpando. Ora, e o Espírito Santo também vai nos purificando, dando essa ideia de que esse fogo é um fogo que purifica, na mesma semelhança do que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego. É um encontro com o Filho do Homem. A fornalha do Deus nos queima e não nos mata, mas ela nos limpa. Pode ver que é assim que o Espírito Santo faz conosco. Algumas coisas nós criamos novos hábitos, mas em outras coisas é Deus quem muda a nossa natureza, é Deus quem muda o nosso pensamento, é Deus quem muda os nossos corações. E eu particularmente faço a leitura de que o batismo com o Espírito Santo, que também é com fogo, é nessa dimensão de que algumas impurezas que aparentemente elas não são
liberadas, né, por nós, ou que a gente não consegue se desvencilhar, o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Tá bom? Então a gente trabalhou aqui, né, nesse ponto. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse ponto? O Nicodemos fala que o fogo ele fala naquela parte lá da palha, não sei o quê, que a gente vai ser queimado com a palha. Então, o fogo é para nos purificar. Sim, ali, irmã, o Nicodemos é porque ele vai fazer ali a leitura, inclusive quando o próprio João está usando a sua figura de linguagem, não é? Ele está dizendo que a palha vai ser queimada no fogo. Mas podem ver que o contexto também das palavras de João produzam frutos dignos de arrependimento. Ele está falando de arrependimento, de produzir fruto, porque aquele que não produz o fruto vai ser queimado como é a palha. E depois ele fala sobre Jesus, porque perguntam para João, você é o Messias? Você é um dos profetas? Ele diz, não sou nenhum profeta e não sou Messias. Aliás, eu não sou digno nem de segurar as sandálias dos pés dele. Eu batizo vocês com água, mas virá alguém que vos batizará, né, com o Espírito Santo e com fogo. Então percebam que ele já está apontando para Jesus, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus é o possuidor do Espírito Santo. Jesus é o cumpridor de Isaías 11, Isaías 61. Ele tem o Espírito e agora ele compartilha. E esse Espírito Santo uma das figuras de linguagem de que ele também é apresentado para nós como vento e como fogo. Podem ver que o fogo queimava a sarça diante de Moisés, mas não consumia a sarça. E o fogo também agora, no dia de Pentecostes, vem juntamente com aqueles pedaços como línguas de fogo que repousam sobre cada discípulo. Ou seja, quem foi que enviou o Espírito Santo sobre a igreja? Foi Jesus. E esse Espírito Santo veio sobre a igreja, então fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque ali foi como língua de fogo. Então, quando João Batista proferiu, ele só disse a profecia: virá alguém maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como isso ia acontecer, ele também não sabia. O dia de Pentecostes foi o cumprimento, não foi? Veio o Espírito Santo e o símbolo não foi como de pombo, mas foi como línguas de fogo pousando sobre cada um. E o barulho do som de vento, não tinha vento na casa. Era um barulho como vento. Legal. Hã? Pastor, eu pensava que quando essa parte aí do vento, eu achava que tinha dado um terremoto, veio um furacão, e aí... Um tufão, né, filho? Um tufão, né? É um tufão. Então, mas você vê ali é um som como, ou seja, não teve vento, mas um som, porque quando nós vemos, inclusive no livro do Hobbes, ele vai falar bastante sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo, de forma, como se diz, quando o Espírito Santo, algumas figuras pelas quais o Espírito Santo tem, né? Vento, fogo, né? Então, percebam, é isso. Agora, irmãos, me entendam, tá? Aqui a gente está aprendendo junto, né? Essa é a minha leitura, é a minha maneira de entender, tá bom? Beleza? Tranquilo, meus irmãos? Mais alguma pergunta, né? Pastor, eu já ouvi do meio reformado mesmo, falando que esse batismo com fogo fazia referência ao contexto do início do capítulo, né? Que ele fala ali de condenação, quem vos livrará da ira vindoura. Pois é, então, mas eu não digo que está errado, Tomé, não estou dizendo que esteja, mas na minha opinião, eu acho assim, existe essa leitura que é muito interessante e pode até ser também, mas eu também não descarto o que acabo de defender. Porque, como eu disse para vocês, usando duas figuras de linguagem, a primeira da sarça,
pode ver que ali quando Deus se revela na sarça, a voz de Deus fala com Moisés de forma audível, e a sarça queima e mais não fumega. Ou seja, ela está queimando, mas não está pegando fogo. Havia um fogo santo naquela sarça, mas que não a consumia a sarça. A outra figura de linguagem é também o quê? Mesaque, Sadraque e Abidnego. Quando Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, os homens que estavam ali aquecendo, e depois vêm os soldados, e os soldados morrem. Tamanha era a temperatura. Mas Mesaque, Sadraque e Abidnego caem dentro da fornalha e se encontram com Jesus lá dentro. Ou seja, era um fogo santo. E quando eles saem da fornalha, as suas roupas não tinham uma queimadura sequer, no físico e na roupa. Então, na minha opinião, a base bíblica também para... E a terceira comparação é o Pentecostes, que também foi um fogo, uma língua de fogo, que de fato repousou sobre eles. Na minha opinião, e é por isso que eu gosto da leitura, essa leitura, mas como eu disse, a outra eu não descarto. Sabe aquela ideia de que realmente vale várias interpretações? Mas assim, na minha opinião, o batismo com o Espírito Santo, quando se diz ali as palavras de João Batista, Espírito Santo e com fogo, é um fogo que purifica, é um fogo que queima, é um fogo que arde, é um fogo que dissolve as impurezas dessa vida e, quem sabe, a carne. Por isso que os apóstolos, depois da experiência do batismo com o Espírito Santo, eles se agigantam. Por que eles se agigantam? Porque agora era o próprio Deus com eles, né? A terceira pessoa da Trindade ali dentro deles e ao lado deles. E eles se tornam esses protagonistas, cheios do Espírito Santo. No entanto, como eu disse, não tem problema, viu, também? São opiniões, né? E não tem... Vamos embora, né? São maneiras em que a gente vai aprendendo, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos lá para o outro ponto, que agora é esse daqui. Mais alguma pergunta, alguma colocação, meus irmãos? Querem fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, joia. Vamos lá, meus irmãos. Então, só abram então o livro de vocês, né? O Espírito Santo revela. Espírito Santo revela. Estou aqui tentando aqui. Espírito Santo revela? Isso. Espírito Santo revela. É página 535 da versão anterior. Minha irmã Elisângela, o seu novo livro, o capítulo do Espírito Santo é que capítulo, filha? 862. É o capítulo, mas é o capítulo 30 capítulo também? 30. Isso. Então, página? 862. O Espírito Santo revela, né? Isso. Isso. Bom, talvez, né, meus irmãos, como é uma edição nova, algumas palavras, né, são diferentes, então faz parte, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, o Espírito Santo revela. Hoje, na nossa pauta geral, nós estaremos trabalhando ainda sobre o capítulo 30, eu quero concluir, tentar pelo menos concluir. Quero utilizar também aqui, hoje, parte do livro do Erickson, esse livro aqui, bom? A gente vai estar utilizando, tentarei fazer uma breve síntese de algumas páginas do Erickson e também do Bancroft, tá bom? Estarei fazendo a mesma coisa aqui em aula. E se der tempo, é óbvio, estarei utilizando aqui o Hobbes, né? O nosso querido Hobbes. Como eu amo esse livro, meus irmãos. Eu diria, essa introdução à teologia sistemática. Como eu amo essa obra. Pelo amor de Deus. Eu acho ela maravilhosa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, meus irmãos, vamos aqui. O Espírito Santo revela. Deixa eu só fazer uma explicação aqui para vocês, né? Sobre essa ideia. Na teologia, irmãos, quando nós falamos assim, revelação, nós estamos
sendo contundentes que a revelação o Espírito Santo de Deus deu, e ela está nas páginas sagradas, tá bom? A revelação foi dada por Deus aos seus servos. O Espírito Santo, como lemos aqui na aula anterior, na 7ª aula, ele se revelou aos seus homens consagrados e inspirou, impelindo eles a escreverem, não algo de si, mas algo da parte de Deus. Ponto. Então, na teologia, quando falamos assim, revelação é o que Deus revelou para nós, no texto. Pastor, essa é a única revelação que existe? Não, é óbvio que não. Temos a revelação oral que Deus deu aos patriarcas. Deus se revelou a Abraão. Abraão, ele recebeu as palavras de Deus, guardou tudo na sua mente, principalmente no seu coração, e passou essa revelação ao seu filho Isaque. Seu filho Isaque agora seguia a revelação oral que Deus tinha dado a Abraão. E ele seguia essas palavras de Deus que Deus tinha dado a Abraão, seu pai. E na caminhada de Isaque, Deus também se revela a quem? A Isaque. Então, agora, Isaque, ele tem as revelações de Abraão e tem as próprias revelações que Deus deu a ele. Agora vem o terceiro patriarca, que é Jacó. E Jacó recebe toda a instrução de Abraão, seu avô, seu avô, de Isaque, seu pai, e na caminhada ele recebe também revelações. Logo, os patriarcas foram aqueles que receberam a revelação oral. Depois, com Moisés, vem a revelação escrita. Aí Moisés, então, pega toda a revelação oral e agora escreve, condensando nas histórias de Abraão, de Isaque e Jacó. E aí temos o livro de Gênesis como revelação escrita. Então, nós seguramos na mão a revelação escrita, que nela está embutida a revelação oral. No entanto, essa revelação fechou. E isso tudo é obra do Espírito Santo. Então, hoje, nós, quando falamos assim, revelação, nós estamos sendo específicos que é uma obra do Espírito Santo na palavra. Por isso que quando alguém prega a palavra, ele já está sendo um profeta. Porque ele está falando da grande profecia de Deus. Todo pregador bíblico, ele é um profeta. Porque ele está falando em nome de Deus. E por que ele se torna um profeta? Porque ele não fala dele próprio. Ele ensina o quê? A palavra. Tá bom até aí? Tranquilo? Essa revelação foi fechada. Então, hoje nós, quando lemos a Bíblia, nós temos o quê? Uma iluminação na revelação. Ou seja, nós não temos novas revelações. Se eu tivesse uma nova revelação, o que Deus está falando para mim, a gente ia colocar aqui junto com as páginas da Bíblia. Está entendendo? Pode ver que nas religiões que se enveredam e se tornam seitas, é por isso. Eles começam a ter novas visões, não é assim? Novas revelações. Então, hoje, o que nós temos como servos de Deus e como os nossos irmãos do passado, o que eles tinham? Eles tinham um entendimento na revelação. E o nome que se dá teologicamente para isso é iluminação. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja que os vossos corações sejam iluminados na palavra. Ou seja, o que Paulo já estava ensinando nos seus dias? Quando chegar alguma carta apostólica a vocês, não se sintam inferiores, porque Deus não está falando diretamente a vocês. Não, Deus está falando a vocês por meio disso que estamos escrevendo. E fiquem bem certos disso, que na caminhada de vida de vocês, quando vocês lerem esse texto, o mesmo Espírito Santo que nos inspirou para escrever, vai ser aquele que estará inspirando vocês, dando uma iluminação na revelação. Ou seja, vocês serão atraídos pelo Espírito Santo
a compreenderem melhor a revelação. Então, hoje, por exemplo, irmãos, nós, muitas vezes, quando pregamos, porque há um dilema, né? Ontem eu conversava com a Neuza, nossa obreira lá da igreja. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, não me põe para pregar na primeira quarta do mês, porque toda primeira quarta do mês ela que prega. Porque agora eu estou um pouco Marta, pastor. Olha a honestidade da... Falei, um pouco Marta, Neuza. Eu estou muito ocupada, pastor, eu não estou conseguindo tempo para gastar, né, meditando, para orar. Aí eu brinquei com ela, falei, não, minha irmã, tranquilo. Então, quando eu te ponho? Me põe para a segunda, quarta, para a terceira, quarta, tá bom. Percebam, irmãos, por que eu estou fazendo isso com a minha irmã? Porque pregar uma palavra, e eu disse para ela assim, é difícil pregar, né, Neuza? Ela falou, pelo amor de Deus, pastor. Porque, me entendam, irmãos, só, olha, eu fiz esse diálogo com ela, eu falei, Neuza, como é difícil pregar? Principalmente pregar toda semana, 1, 2, 3 vezes, ou todos os dias, como é difícil? Por quê? Pregar está além da nossa capacidade cognitiva. E eu disse assim para ela, se eu pegar qualquer livro da Bíblia, agora eu prego 3 mensagens, 4 em cada texto, cada livro. Mas a pergunta que fica é, era o que Deus queria falar com a sua igreja? Esse é o ponto. Se vocês chegarem para mim e falar assim, pastor Rai, me explica Salmo tal, eu vou te explicar. Me fala sobre o Evangelho tal, vou te falar. Me esclarece Romanos tal, vou te esclarecer. Irmãos, eu estudo isso desde os meus 17 anos. Será que eu não tenho capacidade intelectual de poder te passar tudo que eu aprendi? Claro. Mas a pregação está além disso. Porque na pregação, nós não estamos apenas passando uma instrução sagrada. Nós estamos entrando diante de Deus em oração, pedindo, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Com o teu aprisco. Senhor, eu estou aqui, porque temos 66 livros, centenas de capítulos, milhares de versículos. E qual é a tua palavra para a tua igreja naquele dia? Aí que entra o que é mais difícil. É entender de Deus, é entender pelas páginas sagradas. E aí, quando você compreende algo, aí você fala, bom, estou entendendo, Senhor, o Senhor está sinalizando. Ou seja, aí quando você começa a fazer esse exercício, na realidade, o que o pastor e o pregador está fazendo? Ele está sendo iluminado. O texto salta, ou no coração, na mente, ou salta da Bíblia, ele tem uma percepção. É como uma ovelha, a certa ocasião, disse, nós não ouvimos necessariamente a voz de Deus. Podemos até ouvir, mas as palavras de Deus são imprimidas no nosso espírito. Mais ou menos assim, é para falar sobre a bem-aventurança dos pobres. Você sabe que é para falar sobre isso. Aí o pregador trabalha. Em outras palavras, o pregador está tendo uma revelação? Não, ele está sendo iluminado na revelação. Entendeu? Então, teologicamente, tudo que fazemos aqui é ser iluminados. E quem é que revelou as Escrituras aos apóstolos e profetas? O Espírito Santo. E quem é que nos ilumina? É o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Tá bom? Beleza? Pode perguntar, Fiote. Não, mas eu só falando em relação a isso aí que você falou, isso daí é importante porque eu lembro quando a gente estava fazendo homilética, tinha a partir do livro lá que falava que a gente tinha 4 passos, 3, 4 passos, e um dos passos era apresentar diante de Deus a sua pregação, para realmente saber se era aquilo, né? Porque às vezes eu não tinha esse costume, né? Eu comecei a fazer depois que eu aprendi. Mas às vezes tem coisa que Deus está falando que é para mim. Às vezes não é para a igreja, né? Isso é para mim se consertar, ó, a machadada é em você, não é na igreja, não. Exatamente, filhote. E esse exercício, ele é muito lindo, meus irmãos, porque tem vezes que Deus está falando comigo algo que é só para mim. Deus está consertando a minha vida em alguma área. E aí eu vou pregar 3 meses depois. Depois que eu venci aqueles obstáculos. E aí, deixa eu até... Bom, quem não fez ainda homilética, vai fazer, vai se deliciar, porque é uma delícia essa matéria. E aí, pastor, e quando o pregador acaba pregando algo que ele não está vivendo na íntegra? Seja humilde. Só isso.
Meus irmãos, hoje eu vou estar falando sobre oração, mas eu me incluo na necessidade de orar, eu preciso orar. Seja humilde, entendeu? Nenhum problema. Geralmente não fica muito bom isso. Você precisa romper o obstáculo da oração para poder ensinar com autoridade. Sabe aquela questão? Vence você primeiro para depois falar para os outros. Para a gente não cair no vício da hipocrisia, né? Faço o que eu te digo, mas não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia, né? Mas alguns momentos, por exemplo, quando a gente fala sobre santidade, meus irmãos, eu posso dizer, a gente acabou de falar o ponto anterior, o Espírito Santo purifica. E, irmãos, eu quero continuar crescendo em santidade até o meu último dia de vida. Mesmo que eu já cresci um pouco, eu tenho muito mais para crescer. E a gente tem que ser humilde naquilo que realmente a gente tem mais dificuldade, tá bom? Beleza, Diego, é isso aí, filho. Tem vezes que a espada, antes de cortar lá, corta aqui, né? Ela é de 2 gumes, tá, irmão? Você tá batendo aqui, ó, você tem que se abaixar, que senão você arranca a sua cabeça. Fala, Bia. Fala, Elisângela. Não, pastor, é relacionado essa parte que você falou de revelação, né? Que as pessoas, tem alguns pregadores que falam, revelação, revelação. Isso seria, então, por falta de um estudo, ou porque... eu imagino que é por falta de um estudo, né? Para falar, porque a maioria fala que é revelação. A gente pode, Fia, até... Eu já falei muito isso daí também. Isso, muitas vezes, até eu mesmo, no calor da oratória, ao invés de falar iluminação, eu falo revelação. Mas a gente, quando está ouvindo um pregador, e ele fala, irmãos, eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem que Deus me revelou, eu posso usar esse termo de forma simplória, mas teologicamente não é correta. Um seminarista vai usar o termo correto. Um seminarista vai usar o termo correto. Já uma pessoa que não foi treinada no seminário, ela não vai saber distinguir uma coisa da outra. Ela acha que aquilo que ela está tendo, já que o texto bíblico saltou, ele está também tendo uma revelação, e não deixa de ser uma revelação. Só que essa revelação não é no mesmo pé que a revelação sagrada. Porque a revelação sagrada já está fechada, ou seja, a revelação sagrada é aqui, ó. A gente está tendo uma revelaçãozinha aqui. E já que essa revelaçãozinha ela é menor e ela é inferior porque essa é maior, então o texto sagrado vai dar uma ideia de que o próprio texto sagrado, eu vou mostrar para vocês o texto de Efésios, chama de iluminação. É uma iluminação na revelação. E aí fica bem claro para nós. Porque, irmã, se eu estou tendo uma nova revelação do Espírito Santo, essa revelação eu posso acoplar ela à página da Bíblia. E o que Apocalipse 22 diz? Que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Ou seja, para nós a revelação está fechada. Percebam que na história do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Ortodoxa Grega e os outros catolicismos romanistas, ou que acabam sendo influenciados pelo catolicismo romano, eles têm a tradição, não tem? E a tradição está unida ao quê? À Bíblia. Pode ver, para o catolicismo eles têm a tradição e depois tem o quê? A magistratura, que são as vozes de quem? Dos grandes professores, começando com o Papa e com toda a cúpula de bispos e arcebispos. O que eles decidem estão junto com a tradição e junto com a Bíblia. Aliás, na perspectiva católica, a própria Bíblia foi criada pela história, pela tradição, e depois foi confirmada pela magistratura, ou seja, tanto a tradição quanto a magistratura acabam recebendo mais protagonismo do que com a Bíblia. Nós não pensamos assim. Aí talvez você diga, pastor, e nós não temos tradição? Temos, mas a nossa tradição ela é escrava da Bíblia. E nós não temos magistratura? Temos, mas a nossa magistratura só serve quando a gente realmente segue a Bíblia. Pode ver, eu estou ensinando aqui nesse seminário a vocês o quê? Escritura pela Escritura. Não estou falando dos fundamentos batistas e nem da história do protestantismo. Estão entendendo? Porque o que importa para nós, seminaristas, é continuarmos aquilo que a igreja primitiva iniciou. Entendeu? Então é isso, entendeu, Elisângela? É realmente falta de clareza, né? É falta de conhecimento.
E os irmãos pentecostais e avivados, eles também, associado a isso, têm também os dons de revelação. Aí pronto. Aí que o dom de revelação vira uma coisa só com a revelação das Escrituras, e aí eles não sabem discernir uma coisa da outra. E aí quando eles vão falar sobre, por exemplo, a palavra de Deus, eles falam que a palavra de Deus você tem que ter o dom do conhecimento, que é do Espírito Santo, mas é uma revelação no Espírito, ou seja, eles acabam misturando bastante as coisas e não sabem discernir. Por isso, irmãos, assim, sem menosprezo aos nossos irmãos, porque nem todos eles tiveram essa oportunidade que a gente está tendo, por isso que a gente tem que ser muito humilde e ensiná-los em amor, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar, sabe, mostrar assim um caminho mais saudável aos nossos irmãos para que eles não caiam em erros. Por quê? Em nome das revelações, em nome das profecias, que nasceram muitas seitas. Todas as seitas têm essa origem. Um anjo que apareceu, ou aquele livro teve uma nova visão, ou ele teve uma revelação, ou seja, é a Bíblia, mas agora tem as revelações daquele profeta. Não é assim? E para nós, tudo tem que passar pela peneira, ou pelo crivo da palavra, tá bom? Pergunta, irmã Miriam, que eu vou mostrar um texto de Efésios aqui para vocês, para a gente ir para a nossa matéria. Pode perguntar, minha irmã. Não, é que sobre a revelação, quando eu recebi a Jesus, quando eu era criança, cantava muito esses cânticos. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Então, eles tinham essa mania eles têm esse jeito do culto deles de falar que o Espírito Santo revela ali na igreja. Aí agora, depois de um tempo que eu comecei agora no seminário, eu ouvi essa palavra de iluminar, apesar que eu já vi lá em Efésios também que tem iluminação. Exato. Não Só que tá... antigamente as pessoas falavam, o Espírito Santo estava revelando, Deus estava ali naquele lugar e que Deus ia fazer maravilha, que Deus estava revelando que o fulano estava doente, que não sei Não, quem estava mas assim. essa revelação, irmã Miriam, pode ver, tem a ver com aquela questão espirituosa de Deus estar abrindo os olhos de algum irmão para algo. É uma revelação? É. É um dom de revelação? Vamos aqui fazer a leitura de que, sim, irmãos recebem esses dons. Nenhum problema. Só que você não pode unir essa revelação à revelação sagrada, a mesma revelação que o Espírito Santo deixou a Bíblia. E o povo avivado e pentecostal se perde. Porque aí fica tudo fruto do Espírito Santo, que ele vai revelar tudo, que a gente não precisa estudar. Ora, e se a Bíblia é um livro, e se Deus se comunicou conosco por meio de um livro, e fez questão de nos deixar esse livro escrito, é para que a gente estude ele. Bem simples assim. Porque se Deus não quisesse que nós estudássemos aquilo que ele replicou e fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, dando a revelação oral, ele daria a cada filho por toda a vida. Mas não foi assim que ele quis. Na providência de Deus, ele separa um homem e faz desse homem patriarca. E para esse grupo, durante alguns séculos, se mostra de forma oral. Em um dado momento, aquilo que era oral vira escrito. E logo, se está escrito, é para que a gente estude. Mas é para que a gente estude também, não usando agora só da mente, mas continuando usando também do coração, para entender a vontade do Espírito Santo. Percebam como a gente vai crescendo. Só para a gente prosseguir, meus irmãos, eu entrei aqui por uma rua, você vê, eu só fui dar uma explicação para vocês, a gente entrou por uma rua, saiu, passamos por um bairro, agora vamos dar a volta e vamos voltar para a estrada. Olha lá, olha só. Aqui, leia para nós, Diego, aqui, Efésios 1:17 em diante, ó. Leia para nós. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Percebam, nos deu espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Deus já deixou tudo resolvido para nós aqui? Deixou. Continua. Sendo iluminados aos olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só,
a gente vai receber sabedoria e vai receber revelação. Mas para quê? Para que a gente seja iluminado os olhos do coração. Para quê? Para que a gente entenda qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aí, leia mais para nós aqui, Diego, por gentileza. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Joia. Então, ficou claro, irmã, que a nossa revelação de hoje, ela está ligada à iluminação. Não tem problema você ter... A palavra revelação, me entendam, irmãos, a gente tem que fazer essa classificação. A revelação que Deus deu aos apóstolos e discípulos e profetas, ela foi já fechada. Ela é incomparável. Nós não podemos nem acrescentar, nem tirar, e nem ensinar nada que falte a ela. Pode ver que Jesus ele vai ser categórico, nos ensinando essa questão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Essas palavras vieram do Espírito Santo, foram reveladas. A nossa revelação, ela está mais ligada a esse entendimento, onde o nosso coração é iluminado, os olhos do coração. Vem cá, tem olho no coração? Não. Mas poderíamos dizer que espiritualmente ele enxerga. Quando ele recebe de Deus o quê? Sabedoria. Quando ele recebe revelação no pleno conhecimento dele. Como nós hoje temos o conhecimento de Deus? Aqui. Essa palavra. Pela palavra. Ficou claro? Tudo bem até aí? Vamos voltar para a estrada? Beleza? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos lá, meus irmãos, para a gente correr, tá? Vamos lá. O material, livro, texto. Então o Espírito Santo revela, né? Revelação para os profetas e apóstolos. Leia para nós, irmã Elisângela, o seu livro, texto, só as primeiras linhas, até 1 Pedro 1:21. Segunda Pedro. Revelação a profetas e apóstolos. No capítulo 4, analisamos a obra do Espírito Santo de revelar as palavras de Deus aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. Em muitos casos, de tal maneira que eles podiam ser colocados literalmente nas Escrituras. Números 24:2, Ezequiel 11:5, Zacarias 7:12. As Escrituras do Antigo Testamento vieram a lume porque homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro 1:21. Várias outras passagens mencionam essa obra do Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento. Em Mateus 22:43, Atos 1:16, 4:21, 28:25, 1 Pedro 1:11. Os apóstolos... Isso, só uma pausinha, por gentileza, irmã. Irmãos, muitas vezes nós vamos dizer assim, que os apóstolos escreveram, por exemplo, o Evangelho, como se eles estivessem escrevendo um sermão como hoje nós fazemos. E, de repente, a igreja começou a pegar aquele texto e eles entenderam que ali era uma palavra da parte de Deus. Muitas vezes nós temos uma visão um pouco romântica e até infantilizada disso. E eu quero te dizer que não foi assim. Os apóstolos, assim como os profetas, eles tinham certeza que Deus estava falando por meio deles. Absolutamente convictos. Deus está me dando uma palavra. Assim como Isaías dizia,
a virgem vai ficar grávida. Meus irmãos, explica o que a virgem vai ficar grávida. Ah, pastor, desde que o homem é homem, sempre se soube que para que ocorresse, né, a gravidez, precisaria da união de um macho e de uma fêmea, pelo ato da sexualidade. Simples assim. Nos animais, nos pássaros, né, até mesmo a gente vê isso em besouros, e em toda a criação. E como um profeta poderia abrir a sua boca e dizer isso? Porque ele tinha certeza que aquilo tinha vindo de Deus. Assim como o relógio de Acaz retrocedeu, assim foi as profecias dos servos de Deus durante toda a Escritura. Quando o próprio Isaías, profeta Isaías, disse que um menino se vos deu, um filho se vos deu, um menino vos nasceu, e todo o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que ele estava dizendo ali em Isaías 9:6? Que nasceria um menino um dia, e esse menino seria extraordinário, e a obra desse menino seria algo que se igualaria àquilo que é maravilhoso, aquilo que é especial. E então, assim, ele faz uma citação profética sem medo algum. Vai nascer um menino. E o governo de todas as coisas vão estar sobre o ombro desse menino. Porque esse menino será chamado. E aí percebam, por que Isaías disse o que disse? Ele tinha certeza que o Espírito de Deus tinha colocado na boca dele, no coração dele, essa profecia. E ele profere e ele escreve. Tudo bem até aí? Pastor, e o Novo Testamento? A mesma coisa. Os apóstolos e os discípulos. E por que eu falo os discípulos, irmãos? Marcos não era um apóstolo, tá? João Marcos, era discípulo de Pedro. Vocês vão aprender nas aulas de introdução ao Novo Testamento. Então, podemos dizer que o Evangelho de Marcos é feito por um discípulo, que era João Marcos, que era discípulo de Pedro? Sim. Foi debaixo da tutoria de Pedro que Marcos escreve? Sim. Mas o Espírito Santo deu a Pedro o Evangelho ou deu a João Marcos a revelação do Evangelho? Olha que coisa linda. Não deu ao chefe, deu ao discípulo. Lindo, não? E o Evangelho de Lucas? É escrito por quem? Por Lucas, o médico amado. Que quem era? Era alguém que um dia, nas viagens de Paulo ganha para Cristo. Ele se torna um discípulo tão fervoroso e tão fiel que, a partir de Atos 16, começa a acompanhar Paulo nas viagens. E agora ele escreve, Lucas, a um tal de Teófilo, o Evangelho de Lucas, que é a biografia de Jesus. E depois ele também escreve ao mesmo Teófilo o livro de Atos dos Apóstolos. Então poderíamos dizer que o Evangelho de Lucas foi feito debaixo da tutoria de Paulo. Sim, Paulo era o líder de Lucas, mas o Espírito Santo quis revelar a Lucas e não foi a Paulo. Foi a Lucas que escreve a biografia de Jesus, que é o Evangelho, e escreve a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Não foi Paulo que escreve, foi Lucas que escreve. Percebam? E quando Lucas está escrevendo, ele não estava escrevendo apenas porque ele gostou, achou bonito e estava fazendo ali fazendo um TCC apostólico ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou ainda uma tese de pós-doutorado. Não, não. Ele estava literalmente escrevendo convicto que o Espírito Santo de Deus estava guiando ele, e ele escreve dessa forma. Então, quando aqui nós lemos que Deus revela, é nessa perspectiva, que não foi por acaso, foi de propósito. Tá bom? Ficou claro, meus irmãos? Isso é muito legal, viu? Isso é muito importante vocês saberem. Porque Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, se nós, ou se alguém pregar um outro evangelho, ou mesmo um de nós, apóstolos,
falarmos qualquer coisa fora daquilo que já foi falado, sejamos considerados malditos, anátema, ou seja, que nada presta. Então, os apóstolos, eles sabiam que dessa última revelação, eles estavam sendo ali os instrumentos de Deus. E isso tudo foi acontecendo em tempo real, tá, meus irmãos? Enquanto a igreja primitiva estava sendo ali inaugurada. Lembra que na última aula eu disse que o Espírito Santo era o grande líder da igreja primitiva? Hoje eu ainda vou continuar falando um pouco sobre isso, tá bom? Então, tudo bem? Tudo bem até aí? Elisângela, só conclui esse parágrafo para nós, a partir do ponto que a irmã leu, ali 1 Pedro 1, 21. Não entendi, desculpa. A irmã pode prosseguir? A irmã leu até 1 Pedro 1, 21. Aí ia continuar. Os apóstolos Do Novo Testamento e os outros que escreveram as palavras das Escrituras do Novo Testamento foram igualmente guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo. É João, né? João. João 16, 13. Que também falou aos apóstolos o que tinha ouvido do Pai e do Filho, e declarou-lhes as coisas que estão para acontecer. João 16, 13, Efésios 3, 5. Outros que estavam cheios do Espírito Santo também falaram ou cantaram palavras que se tornaram parte das Escrituras, como Isabel, Lucas 1, 41, e Zacarias, Lucas 1, 67, e Simão, Lucas 2, 25. Joia. Então, percebam que eles falaram palavras que não foram apenas palavras deles, eram palavras tão sagradas e tão realmente ungidas, que depois os outros escritores colocaram também que aquelas palavras que eles tinham dito não eram palavras a mais de um servo de Deus, mas sim palavras do próprio Espírito Santo na boca deles, como é o caso de Isabel, Zacarias e de Simeão. Tá bom? Tudo bem até aí, minhas irmãs? Meus irmãos, tudo bem? Bom, agora aqui o 2. Dá evidências da presença de Deus, né? Olha só, esse ponto aqui é bem objetivo, ou seja, o Espírito Santo ele revela aos profetas e apóstolos, e ele também dá evidências da presença. Uma das características do Espírito Santo é mostrar, olha, eu estou aqui. Então, leia para nós, Bia, por gentileza, o 2, na página 536, né, no primeiro parágrafo. Às vezes se afirma que a obra do Espírito Santo não é chamar a atenção para si mesmo, mas antes dar glória a Jesus e a Deus Pai. Porém, isso parece uma falsa dicotomia, não sustentada pelas Escrituras. É evidente que o Espírito Santo glorifica Jesus, em João 16,14, e dá testemunho dele, em João 15, 26, Atos 5, 32, 1 João 2, 3, 1 João 4, 2. Mas isso não significa que ele não torne conhecidas suas próprias ações e palavras. A Bíblia tem centenas de versículos que falam sobre a obra do Espírito Santo, tornando-a conhecida, e a própria Bíblia foi falada ou inspirada pelo Espírito Santo. E agora leia para nós aqui o próximo parágrafo até Números. Por favor, pode ler. Além disso, né? Além disso, o Espírito Santo, com frequência, fez-se conhecido por meio de fenômenos que indicavam sua atividade, tanto no período do Antigo Testamento como na época do Novo. Isso foi verdade quando o Espírito Santo veio sobre os 70 anciãos escolhidos para trabalhar com Moisés e eles profetizaram. Números 11, 25 e 26. Ou seja, é claro, irmãos, quando, inclusive na aula passada, eu fiz menção de que ele é discreto, que ele é humilde, não significa que ele não se manifeste. Pode notar que há uma diferença muito grande aonde é um culto, onde tem uma unção do Espírito Santo, quando se canta algo com unção e graça do Espírito Santo, quando se ensina com unção,
Então, nós sentimos, sim, a presença dele. Mas percebam, ele é sutil nesse ponto, no sentido de que nós sentimos ele trabalhando entre nós, passeando entre nós, mas nós não o vemos. E outrora, somos nós os protagonistas do momento, não porque sejamos alguma coisa, mas porque foi da presciência de Deus ele usar pessoas. E pode ver que toda essa obra é uma obra que ele faz, ele autentica, como a gente viu aqui, com as suas evidências e a sua presença, e de uma forma direta, todos nós glorificamos quem? A Cristo, e a obra de Cristo, e a obra de Deus Pai. Então, não é que ele sai de cena e ele diz, não, eu não existo, não se esqueçam de mim. Pelo contrário, a gente vai ver a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia, e a gente vai ver a manifestação dele, os toques dele, né? Quando o Espírito Santo vem sobre os juízes, quando o Espírito Santo veio sobre os seus servos, os grupos de profetas, quando ele realmente usou os seus servos no passado, quando o Espírito Santo usou o próprio Jesus, ou seja, a igreja primitiva, e podem ver que sobre nós repousa esse selo, que é o selo do Espírito. Então, nós não podemos desvinculá-lo. Né? Quando eu mencionei na última aula essa característica da singeleza, da humildade, não é dizendo que ele não aparece, mas é mostrando que, se nós não tivermos cuidado, a gente acaba se esquecendo dele, porque ele é invisível. E mal notamos a presença dele. E felizes somos nós, e quando formos usados, estaremos prestigiando ele, dizendo, olha, não foi fruto da minha capacidade, não foi fruto do meu intelecto, não foi fruto do meu trabalho, mas foi fruto do Espírito Santo trabalhando por meu intermédio agora. Louvado seja Deus pelo seu socorro, pelo seu auxílio e por sua graça. Tá bom? Então, ele dá evidências da sua presença. E que assim seja conosco para sempre, meus irmãos. Meu professor no seminário dizia que o motor, muitas vezes, ele pode até funcionar com pouco óleo. E alguns motores podem totalmente se emperrar quando faltam óleo. Mas esse líquido, que é o óleo, no motor, ele vai fazer com que tenha o quê? Saúde. O motor vai trabalhar sem danificar as suas peças. Por quê? Porque essa sutil lubrificação fará com que a máquina funcione. E assim somos nessa figura de linguagem também. Percebam que nós precisamos dessa graça, dessa unção dele, para que o nosso trabalho não vire um trabalho apenas humano e enfadonho. Quando trabalhamos para Deus sem a força do Espírito Santo, é muito sacrifício, é muita sofrência, é um desgaste sobre-humano, é como se a obra de Deus estivesse nos aniquilando. Mas quando temos o Espírito Santo, fazemos o mesmo trabalho e sentimos gozo, alegria, e não sentimos que a obra de Deus está nos destruindo. Pelo contrário, sentimos que Deus está nos aperfeiçoando. E mesmo quando consumidos na obra, ainda assim sentimos o toque e a graça dele sobre nós. Percebam, nós dependemos o tempo todo do Espírito Santo, tá bom? E o último ponto, leia para nós aqui, Beatriz, o último parágrafo desse próprio capítulo, né? Da parte 2, que diz assim, parece mais exato, portanto, dizer que, embora o Espírito Santo glorifique Jesus, ele também muitas vezes chama a atenção para sua obra e dá evidências reconhecíveis que manifestam sua presença. De fato, parece que um de seus propósitos principais na era da nova aliança é manifestar a presença de Deus, dar indicações que tornam clara a presença de Deus. E quando o Espírito Santo opera em várias maneiras que possam ser percebidas por crentes e incrédulos, isso encoraja as pessoas a crer que Deus está perto, trabalhando para cumprir seus propósitos na igreja e para abençoar seu povo. Então, meus irmãos, percebam que, de uma certa medida também, ele está revelando. O que ele está revelando entre nós? Ele está revelando que ele se faz presente, que ele autentica, que ele evidencia
aquela obra. E quando isso acontece, as pessoas notam. Para a gente finalizar aqui, para a gente ir para o intervalo, eu me lembro bem de uma história de Martin Lloyd Jones. Se eu não me engano, ele registrou isso num livro dele chamado Avivamentos. Se não me falha a memória, não. Ou foi no Pregação em Pregadores, agora eu não me recordo. Eu sei que eu li dele esse assunto. Martin Lloyd Jones comenta que, certa ocasião, havia uma mulher que era espírita e via uma multidão sempre subir à rua, todo domingo, para um determinado assunto. E aquela mulher, que tinha, né, que era uma espírita praticante, uma médium, ela perguntou, certa ocasião, para aquelas pessoas: onde vocês estão indo? Aí elas diziam: nós estamos indo adorar a Deus, lá na igreja de Westminster, com o reverendo Martin Lloyd Jones. Estaremos indo ver um culto. Aí um dia ela falou: eu vejo tanta gente indo, eu vou também. Essa mãe de santo disse... bom, ela foi ver o culto, depois tornou a ir de novo. Chegou um dia que ela entregou a vida dela a Jesus, pediu para ser batizada e ela se tornou uma cristã e parou de praticar o espiritismo. E perguntaram para ela, falaram para ela: o que te fez sair, né, do espiritismo e se tornar agora uma cristã? Ela falou assim: o que me fez se tornar uma cristã foi o seguinte: eu entrei aqui na igreja. E quando eu vi aquele pastor pregar, eu sentia que tanto a atmosfera da igreja, durante os hinos, o ambiente, e principalmente durante a pregação, eu notava um poder santo. Um poder santo. E aí perguntaram para ela: mas como assim um poder santo? Ela falou assim: é porque no espiritismo eu sempre estive envolvida com o sobrenatural. Então eu sempre vi coisas sobrenaturais. Mas eu nunca tinha me deparado com um poder sagrado, com um poder divino, com um poder puro. E quando eu estive ouvindo o evangelho sendo pregado, eu pela primeira vez na minha vida percebi um poder divino, um poder santo, um poder puro. E eu disse para mim: eu quero isso para minha vida. E ali, então, eu entendi que ao seguir Jesus eu receberia tudo isso e que esse era o caminho de Deus. E, resumindo, ela entrega a vida dela a Jesus. O que foi isso que aconteceu na vida dela, meus irmãos? As evidências da presença de Deus numa igreja bíblica. Pastor Martin Lloyd Jones, ele era o detentor do Espírito Santo? Claro que não. A igreja de Westminster é detentora disso? Claro que não. Mas aonde o Espírito Santo de Deus está, ele faz questão de dar evidências. Porque no momento que ele dá evidência, ele trabalha no coração das pessoas. E uma das coisas que as Escrituras dizem é que aonde o Espírito Santo de Deus, aonde realmente há uma presença abundante do Espírito Santo de Deus, ele revela os segredos dos corações. Essa mulher, ela tinha sede de Deus, do Deus vivo, e ela buscou nas coisas erradas. E no momento em que ela foi buscar a Deus numa igreja, ela entendeu que ali havia um poder sagrado. E esse poder sagrado, como eu digo, não é nosso. É apenas um cumprimento daquilo que fazemos quando estamos no centro da sua vontade. Por isso que aqui há uma grande diferença entre uma igreja bíblica, uma igreja escriturística, uma igreja cristocêntrica. Ela tem a unção do Espírito Santo. De uma forma, de uma maneira, de algum jeito, o Espírito Santo dará evidências da presença dele naquele lugar. Por isso que se torna muito diferente algo que realmente está no centro da vontade de Deus e algo que não está no centro da vontade de Deus. Porque aquilo que alegra a Deus, Deus dá evidências da presença dele. Tá bom, meus irmãos? Né? Por isso que o povo de Deus muitas vezes até sofre. E não liga em estar sofrendo, porque aquele sofrimento faz parte do processo onde Deus vai ser glorificado. E é por isso que os apóstolos apanhavam, eram colocados nos cárceres, e ainda eles diziam:
Nós louvamos a Deus pela oportunidade de poder sofrer pelo Evangelho. Porque aquele sofrimento que eles estavam passando era segundo a vontade de Deus. Não é que eles eram masoquistas, tinham prazer pelo sofrimento ou pela dor, não. Mas eles entendiam que aquele sofrimento era do agrado de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo sempre dará evidências da sua presença. Maravilhoso, não? Me permita, tá? Para que a gente glorifique a Deus. Quantas são as vezes que vocês sentem a presença de Deus entre nós? Não é assim? Quantas são as vezes, meus irmãos? Eu não falo para vocês. Eu estou aqui preparando as aulas de vocês, eu fico chorando. E aí eu fico pensando, né? Hoje mesmo, fui várias vezes tocado pelo Senhor. E aí eu digo, se os meus irmãozinhos soubessem da classe, que não é eles que estão sendo abençoados, sou eu. Porque eu estou sendo abençoado 2 vezes, eu estou ouvindo dele para passar para eles, entendeu? Então a gente muitas vezes pensa, né? A obra de Deus, ela é penosa, ela é sacrificial, ela é árdua, é verdade. Mas vem cá, a gente está fazendo a obra de Deus da forma que Deus quer, fique tranquilo, haverá evidências da presença de Deus entre nós por meio do seu Santo Espírito. E nós, pastores, sofremos bastante, tá bom? Vocês precisam de orar por nós. Mas nós somos abençoados, eu diria, 2 vezes. Quando recebemos dele, quando temos esse momento de comunhão e depois que passamos. E isso é para quê? Para nossa glória? Jamais. Estamos todos aqui como ovelhas do aprisco, glorificando a Deus. E que assim seja para sempre, nesse seminário, nas nossas igrejas e na nossa vida. Não é verdade? Ele dá evidências. Aleluia. Agora, quando ele não está dando evidência, vamos botar o joelho no chão, tem alguma coisa errada. É ou não é? Tá bom, meus irmãos? Vamos para o intervalinho agora, para a gente dar uma pausa, né? Sim. Vocês veem, irmãos, a gente está indo com tanta calma aqui nesses textos, né? E dá para a gente ir degustando, né? Esses assuntos sem pressa. Mas vamos lá, a gente vai ter que correr um pouco, porque hoje é a nossa 8ª aula e a gente vai ter a 9ª aula, 10ª aula, 11ª. Eu tenho que acabar tudo isso em hoje mais 3 dias, entendeu? Então, vamos ter que correr. Fechado? A gente vai até que capítulo, pastor? Não, a gente hoje, eu vou tentar hoje zerar aqui quase todo o capítulo 30. Aí depois a gente vai ter os outros capítulos do Gruden. Lembra que nós tínhamos o material, né? Na volta do bloco, eu vou passar para vocês os outros capítulos, né? E aí, hoje, assim, perceba, a gente vai estar lendo todas esses capítulos e trabalhando juntos, né? Tá bom? Que eu vi que mais para frente, no capítulo 52, ele vai falar de novo do Espírito Santo, né? Então, tanto no 52, quanto também nos outros capítulos que eu tinha passado para você, que é o 52, e também aqui o capítulo 39 e o capítulo 53, 52, 53 e 39. Entendeu? Então, a gente vai ter que trabalhar esses temas todos. A gente precisa correr. Tá bom? Percebam, eu tenho muita cautela de ir com esse tópico aqui com vocês, irmãs, irmãos, porque lembra que nas primeiras aulas de pneumatologia falamos que a igreja se esqueceu muito do Espírito Santo e acaba não lembrando dele, e acaba muitas vezes, quando vai tocar no assunto dele, vai para a questão dos dons, e aí começam a ter os seus pontos de vista antagônicos, e aí os irmãos tradicionais não querem aprender com os pentecostais de contrapartida e de bico também não querem aprender com os tradicionais, e todo mundo perde. Por que perde? Porque eu deixo de aprender com meu irmão. Então, aqui é um pensamento ganha-ganha, meus irmãos. Vamos aprender com os nossos irmãos históricos, reformados, pentecostais, avivados, vamos aprender, e vamos ouvir todos eles, e vamos orar, e vamos mergulhar nas Escrituras, ouvindo tudo e retendo o que é bom, e vamos deixar as Escrituras falar conosco. Eu, particularmente, penso dessa forma, espero que os irmãos assim também o façam, tá bom? Fechado? Diga, Bia, pode perguntar, antes da gente fechar a gravação. Eu queria complementar nessa parte da revelação, que é até um ponto para a gente avaliar, né? Porque se
Deus está revelando, mas só revela a mesma coisa, tem alguma coisa estranha, né? Porque geralmente Boa. quando revela só as mesmas coisas, as mesmas palavras, sendo que a Bíblia é enorme. Então aí Obrigado. já fica um ponto de alerta, né? Como é que Deus está revelando e só revela aquilo, não revela outra coisa? Eu lembro que tem até uma piadinha, Bia, que tinha uma profetisa, né, numa igreja, que aí é aquilo, né, irmãos? Essas coisas, elas chamam a atenção de muitas pessoas. Nós temos, como brasileiros, uma matriz, nossa formação como identidade, sociedade, temos o catolicismo, depois temos a matriz africana e agora, mais recentemente, o protestantismo. Mas percebam que a nossa matriz ela é religiosa, católica e é africana, né? Então, nós somos um povo que gostamos do místico, que gostamos do sobrenatural, tá no nosso DNA de brasileiro. E tudo que é levado a isso chama a atenção das pessoas. Por isso que muitas igrejas trabalham com isso. E é uma pena, porque eles se enveredam pelas motivações erradas. Numa verdadeira igreja bíblica haverá um poder sobrenatural? Vai, mas é o poder do evangelho, não é o poder dos homens, não é o poder, né, das religiões, do misticismo. Percebam. Então, eu sou aberto, e vocês sabem, eu sou de uma linhagem avivada. Eu nasci numa igreja assim, mas eu fui treinado numa igreja tradicional e amo a doutrina reformada. Então, eu procuro aprender com todos eles e procuro notar onde estão os exageros e aquela parte onde eles, de repente, não dão muita ênfase. E assim a gente vai vivendo. Então, conta uma história de uma profetisa que estava lá na igreja, né, aquela fila grande, e ali todo mundo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí tinha, assim, o terceiro da fila, né, a fila ia andando, né, mas o terceiro da fila era o genro da profetisa, né, e ali as pessoas, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E de repente a profetisa disse assim, calma, meu genro, eu tenho uma palavra para você, meu genro. Como se Deus tivesse genro, né? Entendeu? Deus tem genro. Então, calma, meu genro, calma que eu tenho uma palavra para você. Para, se é Deus falando, Deus não tem genro. Deus tem servo. As pessoas misturam, né, meus irmãos? Né? E, infelizmente, temos muita besteira, como a Bia falou, né? Sempre revela as mesmas coisas, sempre revela o óbvio, né? Alguns vão chamar de igreja Kodak, né? Tem revelação de 1 em 1 hora, né? Lembra que antigamente a gente tirava as fotos e ia na loja para revelar? Lembra? Kodak? É a igreja Kodak, né? Revelação. Irmãos, sejamos honestos. Na igreja apostólica era revelação o tempo todo. Entre as escolas dos profetas era cura o tempo todo. Não, meus irmãos. Na realidade, o grande milagre de Deus não está apenas nisso. Isso são evidências das maravilhas que ele faz. Mas viver uma vida regular na presença do Espírito Santo, tendo a evidência da presença de Deus, isso já é um milagre. Em outras palavras, na vida ordinária, ou seja, na vida de ordem, porque tem o ordinário e o extraordinário. A gente só quer o extraordinário, mas na ordem, quando a gente vive em ordem, na regularidade, o Espírito Santo está conosco, isso é um milagre. O povo de Deus do Velho Testamento vivia esse milagre, vivia essa presença o tempo todo. A igreja do Novo Testamento também. E é isso que a gente tem que saber, que Deus fará milagres, mas só de eu estar de pé, contemplando ele, e ele falando comigo, e mesmo quando eu não falo com ele, ou ele não fala comigo, mas eu sinto que ele está comigo, e eu com ele, isso é um milagre. É uma grande evidência da presença de Deus em nós. E quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Por isso que a gente não precisa de igreja Kodak. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos para o nosso intervalo? Deus abençoe, meus irmãos. E até já. Vamos lá. Vou parar a gravação.